Olá a todos, estamos aqui para mais um Trocando Ideias e no dia de hoje eu trago o professor Luciano Martinez, doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, doutrinador da área do Direito do Trabalho e da Seguridade Social, inclusive das nossas doutrinas base de sala de aula, um sistema importante, juiz titular da Justiça ao Trabalho em Salvador, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde ocupa a cadeira de número 26, e, além de tudo isso, um grande amigo e partícipe nosso, Luciano, aqui na Escola de Direito, na PUC Rio Grande do Sul, seja nos cursos de especialização, seja como partícipe também dos outros eventos da casa, o que para nós é uma grande satisfação. E o Luciano vai trabalhar um pouquinho, nós vamos tratar e conversar aqui sobre os impactos da reforma da Previdência Social de 2019 sobre as relações de emprego. Esse é um tema de artigos e de livros do Luciano Martinez e um tema que para nós é extremamente caro no tocante ao direito previdenciário e o direito laboral, especialmente quando estamos em período de pandemia, onde tudo fica ainda mais exposto, eu diria, no tocante às nossas necessidades, anseios e angústias. Luciano, obrigada pela tua participação aqui. É um privilégio te ter conversando conosco, trocando ideias, e já te passo a palavra. Opa, eu me sinto homenageado, honrado por participar de qualquer atividade para a qual eu seja convidado aí junto à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Me sinto realmente prestigiado, porque é uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino de todo o país. É a casa intelectual de nomes absolutamente expressivos das letras jurídicas brasileiras. Realmente um espaço de saber e, por isso, ser convidado a atuar em um espaço tão respeitável assim, só me traz realmente grandes venturas e um sentimento de honradez elevado. Fico muito feliz. Então, o meu agradecimento é muito especial também à professora Marta, que foi a responsável pelo convite para essa troca de experiências. E, como disse a professora Marta, eu sou professor também de uma instituição de ensino reconhecida, da Universidade Federal da Bahia, onde atuo nos programas de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado, e tenho uma interação muito grande com a instituição aí do Rio Grande do Sul, com as instituições do Rio Grande do Sul, não somente com a PUC do Rio Grande do Sul, como também com a URGS e com a Universidade de Caxias do Sul também. Realmente a minha interação é gigantesca com o território gaúcho. Me sinto até, já disse algumas vezes, por isso, muito bem aí, me sinto verdadeiramente em casa. Muito bem, meus amigos, muito bem, professora Marta. Eu me dispus a falar sobre a reforma da Previdência, a reforma de 2019, essa que teve seu início lá em fevereiro de 2019, logo no comecinho do governo de Jair Bolsonaro, e que encontrou o seu marco final em novembro de 2019. Então, foram diversos meses, onde esse tema ficou presente muito fortemente na imprensa brasileira. Muita gente acompanhava passo a passo o que ia mudando e, efetivamente, a reforma da Previdência mudou e mudou muito, muito o sistema jurídico previdenciário, se estendendo, inclusive, para os âmbitos trabalhista, evidentemente administrativo, constitucional, tributário. Diversas foram as modificações que foram sentidas durante essa trajetória modificativa normativa. Seria realmente um desafio
dificilmente superável falar sobre a reforma nesse pequeno tempo de que dispõe. Então, por conta dessa particularidade, eu combinei com a professora Marta que nós falaríamos sobre uma faceta da reforma de 2019, da reforma da Previdência de 2019, produzida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E essa faceta seria justamente aquela relacionada aos impactos produzidos pela reforma da Previdência sobre as relações de emprego. Verdadeiramente, muitos outros aspectos indiretamente atingiram a relação de emprego. Mas, se nós falarmos aqui diretamente sobre a própria relação de emprego, nós conseguiremos. Eu fiz umas anotações aqui, por isso que faço, de vez em quando, olho para aqui para o meu computador. Eu dividi essas situações em alguns blocos, tá? E os blocos vão envolver as seguintes situações, foram estas as que atingiram estruturalmente os aspectos relacionados aos vínculos de emprego, e eu posso dizer que primeiro a gente teve, podem anotar se quiserem, e também eu disponibilizo para aqueles que queiram, a professora já tem, eu já passei para ela, mas eu também posso interagir com você que me assiste, seja através do Instagram, né? Eu uso muito ele, o Instagram Luciano Martinez 10, @Luciano Martinez 10, você manda um direct para mim e pede o texto desse artigo que eu publiquei recentemente na Revista dos Tribunais, tratando sobre essa particularidade. Mas, como todos devem saber, eu escrevi um livro especificamente sobre o assunto, esse livro aqui, que é a Reforma da Previdência, Entenda o que Mudou, onde eu trato artigo por artigo, inciso por inciso, alínea por alínea, de tudo que diz respeito à reforma da Previdência. Ou seja, é um livro que produz uma análise minudente da Emenda Constitucional 103 de 2019, só que eu faço isso através de infográficos, né, demonstrando todas as situações por gráficos, por imagens que demonstram o que foi que aconteceu em cada uma das particularidades, com tabelinhas, porque fica mais fácil de entender, mais fácil de ser assimilado o conteúdo dessa talvez mais importante legislação publicada dentro do governo Bolsonaro até esse instante. Então, eu dividi esses impactos da reforma da Previdência Social de 2019 sobre as relações de emprego, tá, em alguns pontos. O primeiro ponto seria aquele que diz respeito à nova sistemática de tributação sobre as remunerações dos empregados. Ali, a gente vai estudar, eu vou falar dos pontos e depois eu volto para analisá-los individualmente. A gente vai falar sobre as novas alíquotas e sobre a nova forma de determinar a dimensão destas próprias alíquotas, ok? Fora isso, nós vamos analisar também, em um segundo momento, a instituição da base de cálculo minimamente igual ao valor de um salário mínimo para todos os segurados, inclusive e especialmente, porque até então não era assim, para os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Entro nessa particularidade, nesse ponto. Opa! Tudo bem aí? Uhum. Tudo bem? Alguém telefonou aqui e aí a chamada acabou interrompendo o vídeo. Tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo Está aí? Joia. Então, o terceiro ponto que vai ser analisado é aquele relacionado ao redimensionamento das cotas do salário família, que também foi uma outra particularidade existente aí nessa Emenda Constitucional 103 de 2019. Fora isso, falaremos aí uma novidade até com mais pujança, que é sobre a aposentadoria espontânea e o automático rompimento dos vínculos de emprego com a administração pública direta e indireta. É mais uma particularidade. O sexto, volto a tudo, tá?
é a questão relacionada à consagração constitucional da aposentadoria compulsória dos empregados públicos, tá? E depois disso eu falo, para fechar, sobre as mudanças normativas na disciplina da competência jurisdicional nas ações dirigidas contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, esses aí, portanto, são os temas que a gente vai tratar. Eu vou tratar um por um deles e vou começar pela questão relacionada à nova sistemática de tributação sobre as remunerações dos empregados, com as novas alíquotas e a nova forma de determinar a dimensão destas alíquotas. Muita gente me pergunta, Luciano, a reforma da Previdência de 2019 impactou, produziu um aumento dos tributos para os segurados? A minha resposta é a seguinte: produziu para aqueles que recebem mais do que um salário mínimo. Ou seja, para quem tem valores de remuneração mais elevados, houve uma tributação aumentada. Mas por que você diz que a tributação foi aumentada? Porque a particularidade inicial que a gente precisa ver nesse processo é de que a sistemática mudou. Antigamente, nós tínhamos, e aí a gente vai ter que separar, regime geral da Previdência Social de regime próprio de Previdência Social. No regime geral da Previdência Social, a incidência de cada uma das alíquotas era feita em separado, levando em consideração as dimensões de salário de contribuição. Nós tínhamos uma tabela que evoluía de 8% para 9% e depois para 11% entre os segurados e empregados, e eu me dispus a falar sobre relação de emprego. Lembra? Eu estou tratando dos impactos sobre os contratos de emprego. Então, os empregados tinham uma tabela, não tem mais essa tabela, não, essa tabela foi modificada, que era de 8%, 9% e 11%. Então, nessa tabela, se o indivíduo estava sendo tributado a 9%, desculpe, a 8%, ele poderia passar a 9% simplesmente por ganhar um centavo a mais. Da mesma forma que ele saía de 9 para 11 por ganhar um centavo a mais. Nessa nova forma de tributação, a tabela é diferente, ela tem um caráter semelhante estruturalmente àquela tabela que é utilizada no imposto de renda. Ou seja, é uma tabela em que, quando você sai de uma faixa para outra, você já foi tributado na anterior. Então, alguém que tem uma dimensão retributiva merecedora de incidência de 7,5%, que passou a ser o primeiro dos padrões, né, de alíquota, ele contribui em 7,5% até aquele padrão. Depois dali, ele vai contribuir com o que sobejar, com o percentual que vem em seguida. Tanto é que se formou, eu vou ver se eu acho aqui no livro a tabela para mostrar, uma coisa que a gente chama de alíquota efetiva, que é justamente aquela alíquota que é o produto da soma de todas as outras incidentes sobre uma base de cálculo. É uma situação que não existia antes, então foi uma mudança de caráter significativo e que faz com que aqueles que estejam em dimensões mais elevadas tenham que pagar efetivamente mais. Tá? Eu acho a tabela aqui, pronto. Artigo 28 da emenda constitucional. A emenda ela tem o artigo 1º, que trata das mudanças permanentes na Constituição, mas a partir dali, do artigo 2º, ela tem um monte de disposições que lhe são próprias, que são próprias à própria emenda, que tratam de regras transitórias ou ainda de disposições que sejam consideradas como regras de transição, ou normas que vão ser aplicadas até que outra surja no lugar, e de normas que serão aplicadas por conta de situações transitórias que vivam os indivíduos que estejam a elas submetidos. Então, quando a gente vê o artigo 28 desta norma, nós encontramos referência no sentido que, até que a lei altere a alíquota de contribuição de que trata
a Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, porque pode surgir uma lei que distribua de forma diferente, diz o texto da emenda, inclusive do doméstico, do trabalhador avulso, este será até um salário mínimo 7,5%. Acima de um salário mínimo até 2.000, 9%. De 2.001 centavo até 3.000, a gente passa para 12%, e depois de 3.001 centavo até o limite do salário de contribuição, que muda a cada ano, né, que é o teto de contribuições e de benefícios do regime geral da Previdência Social, 14%. Então, a gente faz uma soma de todas, né, e vai tributando em cada fatia, tal qual a do imposto de renda. Então, foi uma mudança considerável e a gente diz que isso é uma forma de tributação mediante alíquotas progressivas. Isso produziu uma mudança no texto constitucional mesmo, lá no texto da Constituição, no artigo 195, 2, que passou a ter a seguinte redação. O 195 fala das receitas, né, dos tributos, e fala do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Então, a progressividade dessas alíquotas passou a ter uma previsão. Aí vocês podem me perguntar, e no regime próprio, isso também aconteceu? Sim, aconteceu também no regime próprio, só que no regime próprio foi ainda muito mais sentida essa incidência tributária. Ela ficou muito mais forte, porque os valores existentes no regime próprio de previdência social, eles têm, até um determinado momento, uma possibilidade de você até ver diminuídas as dimensões, né? De você ter uma minimação, você consegue minimizar os efeitos da alíquota, mas em grande parte das vezes você maximiza esses efeitos, conforme será visível aí numa tabelinha que consta desse artigo que eu encaminharei para vocês, ou que a professora pode encaminhar para você que aqui me assiste, tá? Bom, por não ser possível tratar de cada uma dessas particularidades de tabela aqui numa aula dessa natureza, sem um quadro ou sem uma projeção, eu entendo que esse ponto foi já satisfeito sob o ponto de vista enunciativo, né, de informar que tivemos essa mudança, e nós passamos então para o segundo ponto, que diz respeito àquela sequência que eu mencionei, que é o ponto relacionado, e um ponto muito polêmico, que é o ponto relacionado ao aumento na dimensão correspondente à base mínima, a instituição de uma base de cálculo minimamente igual ao valor do salário mínimo para todos os segurados, inclusive os empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Você que me assiste deve perguntar, não tinha base, não era o salário mínimo? Não. A base não era o salário mínimo. Se você, por exemplo, fosse um trabalhador que fosse contratado em um contrato por tempo parcial, a base de incidência da sua contribuição e também a do tomador dos seus serviços seria possivelmente inferior a um salário mínimo. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa e ganho um salário mínimo e o meu empregador quer contratar um outro empregado para trabalhar meio turno, ou seja, 4 horas por dia ou 22 horas por semana, esse indivíduo que está sendo contratado por tempo parcial pode receber meio salário mínimo. Isso não é nenhum tipo de violação à ordem jurídica constitucional. Bem pelo contrário, até reconhecido pela orientação jurisprudencial 358 da STI e do TST. Bom, até então, até a emenda constitucional, aquele que ganhava meio salário mínimo pagava, consequentemente, sua contribuição previdenciária sobre o meio salário mínimo.
assim como o empregador também embolsava lá, despendia os recursos da contribuição da cota patronal, também com meio salário mínimo. Isso mudou. Agora, a base mínima é sempre o salário mínimo. Alguns perguntam assim, onde está essa mudança? Essa mudança é encontrável e foi talvez uma das mudanças mais importantes aí nesses reflexos a que fiz menção, reflexos, ou seja, particularidades que incidiram sobre o contrato de emprego em decorrência da reforma da Previdência de 2019, é encontrável no parágrafo 14 do artigo 195, que diz: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição, e essa é a grande pena, se o indivíduo não recolhe sobre um salário mínimo, ele não terá reconhecido aquele mês como competência para fins de aposentadoria, ou seja, não conta tempo de contribuição e não conta carência também. Então, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Aí muita gente fala assim, mas o que é agrupamento de contribuições? Eu não entendi. Nós temos uma regra que é encontrável no artigo 29 dessa, já muitas vezes citada emenda constitucional número 103 de 2019, que vai dizer o seguinte, ela vai esclarecer que é que um cara que ganha menos do que um salário mínimo e que não está disposto a pagar contribuição sobre um salário mínimo pode fazer. E o que ele pode fazer? Ele pode somar as competências de mais de um mês até que se forme o valor correspondente a um salário mínimo. Mas ele vai receber a competência por cada um desses meses? Não. Ele só vai receber a competência, ou seja, o tempo de contribuição correspondente àquilo que somou 3 meses. Isso é um problema sério, porque pessoas que, por exemplo, exercem não apenas o contrato de trabalho por tempo parcial, mas aqueles popularmente conhecidos aí, agora depois da reforma trabalhista, como os contratados para prestação de trabalho intermitente, ficarão numa situação extremamente delicada, porque terão que completar a dimensão contributiva para que essa dimensão chegue a corresponder à base de cálculo mínima de um salário mínimo. Mas eles dão aqui a sugestão, a solução no artigo 29, dispondo nos seguintes termos: até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195. Pode disciplinar? Pode. Normalmente eles ficam com a disciplinação da chamada regra transitória, né? É uma disposição de natureza transitória por todo o tempo de existência dessa norma. Vocês viram que existiram várias disposições transitórias na emenda constitucional. Número 32, não, número 20, que é talvez a mais famosa que a gente teve antes dessa 103, que ficaram sem regulamentação até o dia em que foi substituída pela emenda constitucional número 103. Então está lá, artigo 29, até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do 195 da Constituição, o segurado que, no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá, primeiro, complementar, que é o melhor dos mundos para o fisco, a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. 2, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência para outra. Ou seja, ele poderia pegar aquele fragmento e juntar com um outro, ou ainda agrupar contribuições que sejam inferiores ao valor do limite mínimo de diferentes competências para o aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Muito bem. Uma outra particularidade também que se tem feito chamar a atenção nesse particular é que, para se fazer isso, tem que se
produzir essas situações de compensação dentro do mesmo exercício fiscal. Não se pode passar de um exercício fiscal para outro. Essa solução que é, digamos assim, encaminhada pela emenda constitucional de número 103, ela já era muito debatida dentro dos fóruns previdenciários, porque não se entendia muito mesmo por que uma pessoa, por exemplo, que contribuía com meio salário mínimo mensal, quando recebesse o benefício de auxílio-doença, receberia ele na dimensão de um salário mínimo, porque a Constituição prevê que nenhum benefício que substitua o salário pode ter dimensão inferior ao salário mínimo. Então, era uma discussão de uma regra de contrapartida difícil, mas, enfim, o texto constitucional mudou e a gente tem que se adaptar a esses novos tempos correspondentes às novas regras previdenciárias. Então, essa é a segunda grande particularidade existente aí no sistema que eu trouxe para a nossa discussão. A terceira novidade, ou o terceiro impacto, digamos assim, que foi evidenciado é o impacto sobre o redimensionamento das cotas do salário família. Vocês podem perguntar, mas o salário família, ele é tratado também nessa reforma? Ela não foi uma reforma que só tratou de aposentadorias e pensões, não. Ela tratou incidentalmente de alguns outros benefícios e, inclusive, tratou sobre o salário família. E o salário família, ele foi previsto para ser redimensionado no artigo 27 dessa emenda constitucional. Então, até que lei discipline o acesso ao salário família e também ao auxílio reclusão, que está ali tratado incidentalmente, esses benefícios serão concedidos, diz a norma, àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a. Aí dá o padrão que é atualizado a cada ano por um ato administrativo do Ministério da Economia. Tá? Na época era 1.364,43. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque antes da emenda constitucional 103 de 2019, nós tínhamos dois padrões. Um que estabelecia cotas de recebimento de salário família que eram para pessoas de baixíssima renda e outra para gente de baixa renda. Então, existiam duas cotas diferentes, né? Duas dimensões de valores para serem pagos a título de cota de salário família, e essa norma simplesmente eliminou essas duas cotas e criou uma só. Em princípio, o que a gente pensou logo foi o seguinte: essa norma é uma norma benfazeja, porque ela aumentou a cota de todo mundo e colocou todo mundo numa situação em que receberá cotas de valor integral e não aquelas mais diminuídas. Só para que se perceba melhor a situação, eu vou fazer uma exemplificação do que tinha antes. Então, até a publicação da emenda, a gente tinha uma tabelinha que dispunha da seguinte forma: quem ganhasse salário de contribuição, ou seja, remuneração, até R$ 907,77, recebia cotas de salário família por cada filho de R$ 46,54. Entretanto, se essa pessoa recebesse um pouco mais do que isso, recebesse R$ 907,78 até R$ 1.364,43, essa cota diminuía. Ou seja, o indivíduo ia receber no contra-cheque por cada filho não mais R$ 46,54, mas R$ 32,80 por filho a cada mês. Pois bem, depois da emenda constitucional, desapareceram essas duas faixas, não existe mais. Existe uma única faixa para quem, à época da publicação da emenda, recebia até R$ 1.364,43. Esse valor já foi alçado, já foi aumentado, mas a época era esse, então a gente utiliza o referencial até do artigo para que não tenhamos dúvida na hora de acompanhar. Então, ficamos apenas com um referencial de pagamento do salário família
em R$ 46,54, independentemente do valor que o indivíduo viesse a receber. Tá? Muito bem. Tenho mais algumas novidades e vou aí para a novidade de número 4. A primeira, a mudança na tabelinha, lembro, né, das alíquotas. A segunda, a questão relacionada à base de cálculo, passou a ser uma base de cálculo minimamente de um mínimo. A terceira, a mudança produzida sobre a sistemática do salário família. A quarta mudança, que vai impactar muito na sua vida também, é que houve uma disposição que criou uma regra que a gente já tinha enfrentado lá no passado há muito tempo. Eu sou juiz do trabalho, como disse a professora Marta, ingressei na magistratura em 1995. Naquela época, em 1997, o Legislativo criava parágrafos no artigo 453 da CLT, um dos quais dizia que quem pedisse aposentadoria espontânea em empresa pública ou sociedade de economia mista estaria se afastando da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Isso foi declarado como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e depois de algum tempo a gente teve que mudar uma jurisprudência que estava sendo construída. E depois de anos e anos, essa situação acaba voltando a nos visitar. É isso mesmo. Temos uma regra visível e encontrável hoje no parágrafo 14, mais uma vez 14, mas agora no artigo 37, que menciona o seguinte, atente-se, que menciona o seguinte: a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral da Previdência Social, acarretará o cumprimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, vamos dar um exemplo. Essa regra é aplicável, como se viu, à aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública. Então, no cargo público, a gente já sabia, quem se aposenta no cargo público sai do serviço público. Mas vamos agora para o emprego, porque a gente não tinha uma disposição desde aquela a que fiz menção do artigo 453 na esfera dos empregos públicos. Então, vamos pensar no emprego público, no indivíduo que trabalha para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E o indivíduo que está ali trabalhando, ele pede aposentadoria, ou seja, a aposentadoria dele é espontânea. Na hora que ele faz esse pedido, ou, como diz a norma agora, substituindo os termos de uma aposentadoria voluntária, quando ele pede a aposentadoria, ele extingue o vínculo que ele tinha com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Isso acabou produzindo um efeito, um desestímulo aos pedidos de aposentadoria daqueles que atuam em empresas públicas ou sociedades de economia mista. Porque se o indivíduo pede para aposentar-se, rompe-se automaticamente o vínculo, e esse é um efeito extremamente dolorido. E qual era, então, a expectativa que teve, ou pelo menos o plano, o engenho, né, do governo no momento que criou essa regra? Era de evitar uma dupla assunção de custos. Porque antes, e pensem que empresas públicas e sociedades de economia mista são do governo, ou seja, tem participação grande do governo, o governo estaria pagando para quem estava aposentado o próprio valor da aposentadoria e também, além disso, estava pagando o valor correspondente aos salários. Agora não. Agora, depois do início da vigência dessa norma, automaticamente quem se aposenta extingue o seu vínculo de emprego. Atenção, porque pessoas que tinham pedido aposentadoria antes, elas ficaram em uma situação duvidosa, porque a norma
ela acaba dizendo que os efeitos são incidentes na hora em que se concede a aposentadoria, mas não me parece que seria justo se fazer isso com quem pediu a aposentadoria antes, porque não se pode apenar o segurado pela morosidade da administração pública. Mas isso eu acho que ainda vai se formar uma jurisprudência, porque não deu tempo para se formar. Ok? Bom, nós tivemos também uma outra mudança, que seria a quinta modificação relevante, vou falar sobre 6 modificações, que é aquela relacionada à consagração constitucional da aposentadoria compulsória dos empregados públicos. Isso, você que me assiste está acostumado a ouvir falar de aposentadoria compulsória nos cargos públicos. Aquele que exerce um cargo público, imagine um indivíduo, é um juiz federal. Quando ele alcança o limite etário máximo, ele não tem como continuar exercendo as suas atividades, porque por força da Constituição, ele é considerado como aposentado e afastado do serviço. A gente tinha essa regra que previa 70 anos, mas por uma lei complementar, esse limite foi alçado para 75 anos, para praticamente todas as categorias existentes dentro do Estado, exceto essa lei complementar para as empresas públicas, né, e sociedades de economia mista. E muita gente discutia, eu trabalho no Banco do Brasil e estou fazendo 70 anos. Continuo trabalhando no banco ou o meu contrato com o banco vai ser extinto? Eu sempre achei que o contrato seria extinto, mas isso dependia muito de uma posição do próprio empregador, de bancar isso, de tomar essa iniciativa, e do judiciário de confirmar. Agora não se tem dúvida. Agora se tem plena convicção de que aquele que se aposenta espontaneamente, aquele que chega ao limite de 70 anos em empresas públicas e sociedades de economia mista, estará automaticamente resolvendo o seu contrato de emprego, ou seja, uma situação de extinção do contrato por advento da idade avançada e, consequentemente, esse indivíduo terá uma aposentadoria chamada compulsória. O grande problema desse texto é a seguinte relação, onde é que ele se encontra, é uma outra pergunta muito comumente feita, né? Está lá, artigo 201, parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição. Esse é um ponto importante. Observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, se não tiver o tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima que se refere ao inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 40, eu já disse, para empresas públicas, 70 anos, na forma estabelecida na lei, ou em lei. Pois bem, então, o que é que surge aí de dúvida? Surge de dúvida se o indivíduo não tiver tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria. E vai se perguntar, e tem tempo de contribuição suficiente? Tem que ter, né? Porque, diferentemente do que acontece no regime geral da Previdência Social, no regime próprio de Previdência Social, no regime geral da Previdência Social, você precisa ter um tempo mínimo de contribuição para você conseguir a aposentação. Foi isso que a gente acabou apreendendo nos momentos em que nós acompanhávamos as discussões disso pela imprensa nacional. Então, sim, é necessário, eu até no artigo faço menção a essa particularidade, que entre os segurados o tratamento jurídico, sem que existissem razões plausíveis para tanto, foi divergente. No caso dos detentores de empregos públicos, a solução, em lugar da imediata e automática aposentação compulsória com proventos proporcionais ao tempo que ele tivesse, né, passou pela exigência do cumprimento do tempo mínimo de contribuição.
A única interpretação razoável que se pode retirar do texto que a gente está aqui analisando é o de que a aposentadoria compulsória para os empregados públicos somente se dará depois que ele tiver cumprido o tempo de contribuição mínimo a ser revelado por lei, o que pode acontecer em alguns casos depois de superado o limite dos 70 anos. Então, ficou uma situação esdrúxula que ainda não foi corrigida pela jurisprudência, não temos nenhum tipo de referencial nesse sentido, e ficamos na dúvida, se o cara não tem o tempo de contribuição mínimo para se aposentar, o que é que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ficar em que situação? Ele não fica em situação nenhuma. O contrato dele não pode acabar, porque o que se fala aqui no texto é que o contrato só acabará, né, conforme eu fiz menção aqui na leitura alguns instantes atrás, ele somente acabará quando nós estivermos diante de uma situação em que ele tiver formado o tempo de contribuição mínimo. E muita gente pode perguntar, e qual seria esse tempo de contribuição mínimo? Né? Eu também falo sobre essa particularidade aqui. Perceba-se que o segurado do RPPS terá automática aposentadoria compulsória por advento do limite etário com provento para profissionais. Note-se que não há, em relação a ele, prescrição de cumprimento de tempo mínimo de contribuição. Assim, se esse segurado tem apenas 20 anos de contribuição no momento em que alcança a idade para aposentadoria compulsória, ele terá o seu vínculo estatutário extinto e será jubilado com o tempo de trabalho que tiver. Entre os segurados do RGPS, o tratamento jurídico, sem que existam razões plausíveis para tanto, foi diferente. No caso dos detentores de emprego público, a solução, em lugar da imediata aposentação automática com proventos proporcionais, passou pela exigência do cumprimento do tempo mínimo. Então, é uma situação que realmente se transformou em um imbróglio. Último ponto, já para encerrar a minha apresentação, e aí a gente passar até para algum debate com a professora, se ela quiser conversar sobre alguma particularidade, ou aí para as providências mesmo de encerramento do nosso estudo pontual, breve, e para despertar um interesse no estudo maior sobre a reforma da Previdência. Último ponto, as mudanças normativas na disciplina da competência jurisdicional das ações dirigidas contra o INSS. Esse é o 6º impacto da reforma previdenciária sobre as relações de emprego e é visível ali dentro do novo parágrafo 3º do artigo 109, que é um artigo que trata da competência da Justiça Federal. Eu permito a leitura porque ele é, até certa forma, autoexplicativo. O artigo 109, no seu parágrafo 3º, tem a seguinte redação. Lei poderá, se a lei entender por bem de fazer, isso pode autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte a instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Mas esse impacto, evidentemente, vai depender da existência de legislação infraconstitucional para que ele possa ser, digamos assim, caracterizado. Esse impacto ele será evidenciado pelo empregado que precisar ajuizar a ação judicial para discutir alguma situação jurídica em face do órgão previdenciário. Então, levando em consideração a maior capilaridade que tem a Justiça Estadual, é possível, desde que exista lei que preveja essa autorização, que isso aconteça com o objetivo de facilitar o acesso do segurado às soluções de natureza jurisdicional que possam ser dadas pelo Estado. Aí vai depender do Estado, né? Tem estados que têm um judiciário muito bom e outros que têm um judiciário realmente bastante ruim. Muito bem, professora. Essas foram as particularidades que eu tinha a dizer. Aí acho que gastei um pouco mais do que o tempo que me foi oferecido. E eu fico à sua disposição para que a gente possa debater qualquer coisa, falar, aprofundar, tratar até de outros pontos da reforma
estou às suas ordens. E muito obrigado a todo mundo que vai estar assistindo que está assistindo essa minha exposição. Ok? Muito grato. Luciano, realmente a reforma ela trouxe uma circunstância extremamente necessária, né? Nós sabíamos da existência e da necessidade de uma reforma previdenciária, com uma certa antecipação aos problemas futuros que teremos na nossa inversão de faixa etária, né? E de todos os outros elementos. E, como eu costumo dizer, esses tempos eu falei sobre isso, acho que foi a melhor reforma possível no momento em que foi desenvolvida. Ela tem falhas, e muitas, né, eu diria. Mas dentro da pressa, da necessidade, do desenvolvimento, se estruturou isso. Só que o perceptível, e até me corrija, trabalhando um pouquinho no nosso momento atual da pandemia, a sensação que eu tenho é que praticamente tudo que se desenvolveu no tocante a buscar o reequilíbrio econômico e a sistemática foi ralo abaixo, né? Porque o nosso momento agora, ele representa uma condição absolutamente distinta. Se antes nós já tínhamos vínculos laborais precários, com redução remuneratória, né, uma majoração cada vez maior da atividade autônoma, o empresário de si mesmo, né, ou os contratos temporários, a partir desse momento de pandemia, isso é inimaginavelmente maior, né? E o que é pior ainda, uma atividade autônoma também sem brilho, sem capacidade econômica. É só observarmos o que vem acontecendo aí com os trabalhadores de aplicativos, né? A quantidade de motoristas de Uber que devolveram seus veículos nesse último mês em função dessa circunstância. Então, me parece que nós vamos ter um cenário extremamente complexo e delicado para ser tratado e que, infelizmente, não tivemos tempo ainda, nem fôlego, de trabalhar efetivamente esses gaps, né, da reforma, e já teremos agora um momento novo, um desenho completamente novo para ser desenvolvido nessa estruturação, né? E aí me chama a atenção desse detalhe que, para mim, é extremamente importante e caro, no tocante à disposição relacionada à contribuição mínima, né, sobre o salário mínimo a partir do momento da reforma associada. Ora, cada vez as pessoas têm uma dificuldade maior de conseguir receber para o sustento e sobrevivência momentâneo, quiçá para contribuição em valor superior, né? Então, eu penso que o nosso sistema previdenciário, infelizmente, está fadado a ter uma dificuldade tremenda de equilíbrio, de manutenção e continuidade. Não sei como tu enxergas isso. Você falou de ralo abaixo. A reforma trabalhista produziu isso também. Porque a reforma trabalhista parecia até uma contra-reforma previdenciária. Ela foi discutida durante o governo de Michel Temer e Michel Temer também lançou uma reforma da Previdência. Sim. E naquela época eu fiquei assim realmente reflexivo ao ver, por exemplo, que de um lado se queria dar um arroxo imenso produzido pela reforma da Previdência e, por outro lado, a reforma trabalhista ela foi tão irresponsável a ponto de, para satisfazer os interesses dos empresários, retirou a natureza remuneratória de uma série de parcelas. Isso impactou negativamente, entre as quais eu posso citar, por exemplo, os prêmios. Os prêmios sempre tiveram natureza remuneratória, sempre foram um salário condição. A partir de agora, não mais, e ainda foram criados artifícios que permitem que o empregador pague um salário mínimo para o seu empregado e o resto tudo de prêmios. Basta que ele crie uma sistemática em que o indivíduo alcance padrões um pouco mais elevados do que aqueles que são colocados como uma meta. Então, a gente tem, hoje em dia, uma perspectiva de que as pessoas vão receber benefícios previdenciários no futuro que nunca serão superiores a um salário mínimo.
E ainda temos uma percepção de que esses benefícios dificilmente serão para muitos a aposentadoria. Então, nós vamos ter um sistema de previdência social fundado muito mais na concessão de auxílio-doença e até pensão por morte, que é uma outra particularidade interessante, que tem uma modificação dolorida e produzida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ou salário maternidade, benefícios que são encontráveis durante a vida do trabalhador, mas que não têm permanência, né? É bom se dizer que a aposentadoria por invalidez ela mudou de nome. Ela não se chama mais aposentadoria por invalidez por força do texto constitucional, nem no regime geral da Previdência Social, nem no regime próprio da Previdência Social. Não, por quê? Se você for lá no artigo 40, no parágrafo 1º, você vai verificar que ela passou a se chamar de aposentadoria por incapacidade permanente, o que também aconteceu lá no texto encontrável no artigo 201, tá, em um dos incisos lá, que se trata sobre os riscos, né? Então, fala de aposentadoria por incapacidade permanente. É para afastar um pouco essa ideia de que a invalidez é meio que uma situação de imprestabilidade do indivíduo, né? O indivíduo sempre tem condição de voltar ao trabalho. Então, essa reforma ela é cheia de particularidades que fazem com que ela seja extremamente caprichosa em relação aos seus objetivos. Mas você falou bem, veio uma pandemia danada, gastos da Seguridade Social foram disparados, né, lá na esfera da saúde, foram liberadas as licitações, então a gente vai ter uma série de evidências de fraudes e de outras molequeiras de todo tipo de forma, e eu não sei o que a gente pode esperar mais adiante, porque tudo que vai se desejar é cortar benefícios de natureza social e, inclusive, talvez até criar novos arroxos previdenciários. E, lamentavelmente, é o momento em que nós percebemos o quão importantes são os benefícios de natureza social, né? A própria oferta desse benefício que foi utilizado agora por esse período nos demonstra isso. E demonstra, inclusive, a fragilidade do nosso sistema de seguridade social no Brasil, porque a assistência e previdência não estão efetivamente casadas como deveriam. Nós acabamos tendo um enorme hiato, né, das pessoas que não têm a condição de miserabilidade prevista para a nossa sistemática assistencial, mas que também não conseguem participar do sistema previdenciário. E, portanto, o problema é que, Marta, não deveríamos resolver esse problema na esfera assistencial. A gente deveria resolver esse problema na esfera previdenciária. E eu até defendi lá no Instagram, fiz uma postagem que eu defendo que o Estado brasileiro precisa criar um benefício, o nome pouco importa, se vai ser auxílio calamidade ou salário calamidade, ou o que for, porque nós aqui no Brasil vivemos, seja setorialmente em alguns lugares, veja o que aconteceu com a comunidade de Brumadinho, né? Depois daquele acidente ou descaso, seja lá como é que a gente chame, que aconteceu ali. Ou em alguns outros lugares que pontualmente acontecem secas ou grandes inundações. Isso são calamidades e a gente tem vivido calamidades muito frequentemente. Essa calamidade que a gente vê, o risco biológico, me parece até, infelizmente, alguma coisa que pode se reiterar. Até fiquei muito impressionado com a palestra de Bill Gates em 2007, parece, não me recordo exatamente, 2017 ou 2015, em que ele fazia uma previsão de que a gente teria esse risco biológico, né? E eu acho que a gente precisa se preparar para isso do ponto de vista previdenciário. O indivíduo paga o seguro e, se acontecer de ter uma situação como essa, vai receber o benefício que ele mesmo custeou, né?
Agora, é uma situação bem delicada, porque todos estariam recebendo esse benefício, eu não sei se tem cofre suficiente para isso, né? Mas a União é o único ente que pode produzir papel moeda. Então, enfim, a União consegue custear isso aí, nem que seja a custa de inflação, de algum tipo de desequilíbrio econômico, né? Mas a verdade é que a reforma da Previdência foi toda, você falou muito bem, foi toda prejudicada em termos de esforço por um episódio inesperado. Exatamente. E agora precisaremos, sem sombra de dúvida, achar um novo ponto de equilíbrio, seja nas relações laborais, seja no sistema previdenciário, para o momento futuro, né? Para o pós-pandemia e para a nossa condição econômica enquanto sociedade. Né? Eu acho que o Estado, de um modo geral, precisa ser repensado, né? Na sua formatação de agir, na sua forma de tributar, os benefícios e todas as sistemáticas. Certamente, Luciano, teremos muitos assuntos, né, a serem tratados nesses períodos aí, no tocante ao que vem pela frente. Né? Já temos muitas coisas, né, agora. Pois. Direito de trabalho de emergência, a gente tem muita coisa para tratar. E ainda vem mais coisa por aí. Tem mais coisa por aí. Mas te agradeço por essa oportunidade aqui. É sempre um privilégio conversar contigo, trabalhar contigo. Repito, a PUC é tua casa também, né? Obrigado, eu me sinto assim em casa. Quando te temos aqui conosco. E para os nossos alunos que escutam falar do teu nome, que leem a tua bibliografia, com a mais absoluta certeza vai ser um grande momento também poder participar aqui desse nosso bate-papo e dessas posições que estamos trabalhando. Te agradeço e já te convido para novas oportunidades. Né? Quem sabe virtual, não virtual, mas ao vivo, né? Aqui no nosso sistema. Nessa terra do churrasco, do chimarrão, eu estou apaixonado por tudo que se tem na cultura gaúcha. Estou dizendo, estou me transformando. Daqui a pouco estou falando, em vez de axé, estou falando pá. Né? Então, estou aí, estou com vocês. Tá bom, gente? Um abraço para todos e estou muito grato pela oportunidade. Perfeito. Até mais.